É Deus que não está falando? Ou sou eu que não estou conseguindo ouvir o que Deus está falando? Ou sou eu que não estou conseguindo discernir a voz de Deus? Bom, eu quero te falar que muitas vezes, né, Deus ele pode sim ficar em silêncio. Porém, muitas vezes não é Deus que está em silêncio. Muitas vezes é você, né? Eu e você, que não está conseguindo ouvir a voz de Deus, que não está conseguindo discernir aquilo que Deus está falando. E uma das primeiras coisas, né, que eu vou falar aqui nesse vídeo, que podem estar te impedindo de ouvir a voz de Deus, é justamente você achar que Deus ele só vai falar de uma forma difícil, de uma forma, sabe, muito mística, muito, sabe, muito mirabolante, de uma forma... Não, gente, Deus ele fala de uma forma muito simples. Tem pessoas que acham que Deus só pode falar através de uma pessoa, né? Quando a gente fala de Deus falar, o que vem primeiramente na cabeça de muitas pessoas é aquela visão onde Deus usa alguém para falar. E às vezes a gente acha que Deus ele só vai falar dessa forma, só que não. Deus ele fala de diversas formas e de formas muito simples, muito sutil, e que se você não tiver antenado, vai passar batido, você não vai conseguir ver. E é óbvio, gente, que Deus, ele pode sim usar alguém para falar com você. Isso é bíblico, tá? Deus usou Samuel para falar com Davi. Deus usou o quê? Samuel para ungir Davi. Então, sim, Deus ele pode usar alguém para falar com você, para te entregar uma palavra. Mas o que eu quero que você entenda é que essa não é a única e exclusiva forma de Deus falar. Porque teve uma época da minha vida que eu ficava assim, não, mas quando Deus quiser falar, ele vai usar alguém, ele vai trazer alguém, sabe? E não, às vezes Deus ele quer falar com você mesmo. Não é por intermédio de alguém, ele quer falar diretamente com você, tá? E às vezes a gente tem esse empecilho de achar que Deus ele só vai falar de uma forma muito difícil. Que Deus ele vai falar de uma forma muito específica, ou isso, ou aquilo, não. E às vezes Deus está lá falando de uma forma muito simples. Só que aí a gente não tá antenado, a gente não consegue perceber. Eu quero ler aqui com você em 1 Reis 19. A gente vai ler o 11 e o 12. Presta bem atenção no que eu vou ler aqui, ó. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, Deus iria passar ali naquele lugar, tá? Gente, aqui é a passagem de Elias. Elias, ele estava ali escondido numa caverna, tá bom? E aí Deus fala para ele aqui no 11, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Agora o 12. Cadê? Tá, não, agora continuando o 11, tá? Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Vamos continuar. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Agora o 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ou seja, passou um vento forte, houve fogo, houve barulhos. Gente, imagina, né? Houve tantas coisas, houve tantas coisas. Um vento forte que esmigalhou as rochas, né? Houve um terremoto, houve um fogo, só que o Senhor não estava em nada disso. O Senhor estava na onde? Vamos ler de novo? O Senhor estava no murmúrio de uma brisa suave. Quando veio aquela brisa bem suave, Elias puxa a capa, cobre o rosto e sai para se encontrar com o Senhor. Ou seja, suave, suavidade, sabe, na brisa. Às vezes Deus está falando com você todo santo dia e você nem percebeu, sabe?
Deus, ele vai falar de uma forma simples, tão simples. Ele vai falar de diversas maneiras simples. Às vezes a gente fica assim, Senhor, eu não tô ouvindo, eu não tô entendendo. Senhor, o Senhor tá falando, mas eu não tô percebendo. Já fiz muito isso. Só que aí quando você para, quando você respira, quando você diminui os ruídos externos. Gente, ruído externo é qualquer coisa que te tira a atenção, tá? Às vezes, Deus, fala comigo. E você senta na frente da TV ou você pega o celular e fica lá assistindo série. Né? Ah, Senhor, fala comigo. Aí você senta na porta de casa com o vizinho e fica lá falando da vida alheia. Ruído. Fofoca, ruído. Né? Tudo que você faz que te tira da presença de Deus é ruído. Entendeu? Agora, se você, imagina, em vez de você ficar assistindo uma série ali, você coloca um louvor e você vai cantando, você vai isso e aquilo. Você vai puxando a presença de Deus. Isso vai diminuindo os ruídos. E você vai ficando mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus. Aí aqui eu vou começar a contar agora alguns relatos para você conseguir ver como que Deus ele fala de uma forma simples, sutil e leve, tá bom? Esses dias atrás eu fui a um casamento em uma outra cidade. E era de uma menina da igreja, e foi bênção. Eu fiquei na casa dos meus pastores, porque eu tive que, né, sair de uma cidade para outra. Fiquei na casa dos meus pastores são os amores, tinha várias pessoas da igreja. Quando a gente chegou no local, né, tava lá os meus pastores, pessoas da igreja que eu conhecia, só que como a gente tinha alguns papéis importantes nesse casamento, tivemos que chegar mais cedo. E quando eu cheguei lá, de fato não tava todos os convidados, né? Então eu cumprimentei as pessoas que eu conhecia, obviamente tinha muita gente que eu conhecia, tinha os meus pastores, só que pela primeira vez eu tava num evento sem, por exemplo, alguém da minha família, sem uma irmã, sem um pai, sem uma mãe, sabe? E eu tinha um papel importante. E aí eu fiquei um pouco nervosa, né? Obviamente eu tava cercada de pessoas que gostavam de mim, que gostam, na verdade, de mim, que são pessoas importantes pra mim, são pessoas que eu amo. Só que eu tinha um papel importante e, sabe, quando você se sente meio inseguro e tudo que você quer alguém pra falar, vai dar certo, vai dar tudo bem. Eu tava ali um pouco, me sentindo um pouco sozinha, sabe, assim. E aí eu peguei o celular. Eu abri o Instagram, só que quando eu abri o Instagram, o primeiro post que veio... Gente, eu falei pra Deus, isso antes de abrir o Instagram, tá? Eu falei pra Deus assim, nossa, Deus, tô me sentindo tão sozinha, eu tô, sei lá, tô nervosa, né? Porque eu ia abrir esse casamento, eu ia entrar, eu ia ler uma mensagem e tal, eu tava nervosa. Aí eu falei bem assim, nossa Deus, eu tô nervosa, eu tô me sentindo muito sozinha aqui. Tava sentada numa cadeira, sem ninguém do lado, não tinha chegado muitos convidados. Eu tava muito nervosa, né? E aí eu abri o Instagram. E aí a hora que eu abri o Instagram, a primeira, né, mensagem do feed do Instagram era uma mensagem falando assim, você não está sozinha, eu estou com você. Gente, era um post cristão que falava o seguinte, você não está sozinho, eu estou com você. Nossa, na hora, meus olhos encheu de lágrimas, mas na verdade até aqui eu tô emocionada. Porque assim, gente, segundos antes eu falei bem assim pra Deus, nossa, tô me sentindo sozinha. Só que aí você fica assim, você olha pro lado, não tem ninguém pra você conversar, aí você puxa o celular e você abre o Instagram. Aí o primeiro post que tem é o quê? Uma palavra. Um post cristão falando, você não está sozinho, eu estou com você. De verdade. Qual as chances disso acontecer? Qual a probabilidade de no mundo natural isso acontecer? Porque assim, eu já passei por várias outras situações, por várias outras questões, né? Aí, de repente, você puxa o celular, você abre e não tem nada lá, gente. Eu abro o Instagram todos os dias, tipo, várias vezes durante o dia, umas 10 vezes durante o dia. Tem dias que até mais pra postar alguma coisa, porque eu gero conteúdo lá também e tal. Aí eu posto no Stories, alguma coisa. Então eu abro o Instagram muitas vezes. Só que, gente, foi a primeira vez que eu falei assim, nossa Deus, eu tô me sentindo sozinha num evento importante, num dia importante. E aí eu vou lá, abro o celular e o primeiro post do Instagram tá lá assim, você não está sozinha, eu estou com você. Gente, vocês não têm noção. E Deus, foi Deus que fez aquilo naquele momento, sabe? Eu não tenho dúvidas. Porque quem entende de rede social, quem entende de algoritmo, sabe que tipo, a chance disso acontecer é 0,0000001. Então eu sei o que não foi o algoritmo, sabe?
Porque Deus, ele tá cuidando da gente o tempo todo. Deus, ele tá falando o tempo todo. Só que às vezes passa batido, sabe? Às vezes passa batido, a gente não vê. Não é que Deus não tá falando, é que a gente não consegue perceber. Deus, ele tá... É igual essa situação aqui de Elias que a gente leu. Deus, ele não vai vir fazendo barulhos. Deus, ele não vai... Esse cabelo meu tá me incomodando aqui, mas vai ficar assim mesmo. Sabe, Deus, ele não vai vir com ruído. Deus, ele não vai tacar um outdoor na tua cara. Não, ele não vai fazer isso. Sabe, ele não vai fazer isso. E, gente, eu não tô falando aqui pra você abrir o teu Instagram, aparecer alguma coisa, você achar que é Deus falando, não. Porque eu tava lá sentadinha. Aí eu falei, nossa, Deus, eu tô me sentindo sozinha, eu tô nervosa, daqui a pouco eu tenho uma coisa importante pra fazer, pra falar na frente de todo mundo. Tava me sentindo um pouquinho insegura, né? E aí eu abro o Instagram e Deus tem um post. Gente, não tinha mais nada no post, só tinha isso. Você não está sozinho, eu estou com você. Só tinha isso no post. Nossa, a hora que eu vi aquilo, eu emocionei. Eu fiquei assim, uou, uau. Então, não é que você vai abrir seu Instagram e lá vai ter uma mensagem. Não é isso, gente. Vocês têm que aprender a ter discernimento, tá? A palavra fala que o coração, ela é enganoso. O coração é enganoso. Ruth, como eu sei que o meu coração está sendo enganoso ou não? Simples. Primeiro, se o que Deus fala vai contra a Bíblia, vai contra a palavra, é engano do teu coração. E a palavra de Deus, ele fala o que em Josué? Sede fortes e corajosos, né? Não te apavores, não te espantes, eu estarei contigo por onde quer que andes, eu estou com você, sede fortes e corajoso. Então, o que Deus falou pra mim naquela mensagem não estava fora da Bíblia. Qualquer coisa que você vê, que alguém te falar, que você sentir, que for contra a palavra de Deus, que não seja bíblico, esquece, não é Deus que tá falando, tá? É qualquer outra coisa, mas não é Deus. Tá? Segundo ponto muito importante, o coração, ele é enganoso porque ele se deixa levar pelas sensações. Ele se deixa levar por aquilo que você está sentindo. Ele se deixa levar pelas suas emoções. Então, o coração, ele é enganoso por causa disso, por causa das emoções. Como é que eu quebro as emoções? Como é que eu venho pro racional? Simples. Oração, palavra e jejum. Se você tiver uma vida de oração, palavra e jejum regular, você vai conseguir saber. Não, é porque eu tô... Não, mas é que... Calma, deixa eu respirar. É que eu tô emocionado. Eu tô muito emocionada. Sabe? Quando você fala assim, não, é que essa situação mexeu demais comigo. Deixa eu ficar quietinho. Deixa eu me regular emocionalmente. Porque a gente sabe quando é emoção. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente passa a ver coisas que não existem. Emoção é o teu coração sendo enganoso. Quando você tem uma vida na palavra, oração e jejum, você vai bater em alguma coisa, você já vai saber, você já vai sentir se é de Deus, se não é. Se foi Deus que falou, se não, sabe, se não foi de Deus. Então toma cuidado, sabe? Primeiro, sujeita a palavra. Segundo, jejum, oração. E o teu espírito, ele vai ficar maleável. E você vai conseguir, tá? Outro ponto, saia sempre do emocional. O nosso emocional, às vezes, ele é muito forte, ele é muito pesado. Às vezes a gente tá com medo, às vezes estamos ansiosos, às vezes estamos com tantas coisas. E aí a gente acaba, sabe, tendo impressões, achando algumas... Não, às vezes é só o nosso emocional que tá falando alto. Então, seja sincero pra você mesmo. Será que é Deus que tá falando ou será que é o meu emocional que quer tanto isso? Entende? Quando você começa a se antenar nessas coisas, opa, peraí. Não, acho que é porque eu tô estressado. Não, porque eu tô com raiva. Não, é porque eu queria aquilo. É porque aquilo é o meu sonho. Sabe? E quando a gente se torna realista, o nosso coração, ele vai deixar de ser enganoso. Então, a gente às vezes vai ter que pender mais pro racional. Sabe? E o jejum, ele faz muito isso, porque o jejum, ele quebra muito a tua carne. O jejum, ele consegue fazer você enxergar a realidade, aquilo que você não estava enxergando, tá bom? Essa é uma forma muito simples e muito prática. Outro detalhe, quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais você vai saber que é Ele. É incrível. Tem dias que Deus fala, já ouvi.
Só que tem dias que a gente tá meio lento, a gente tá distraído, a gente tá mais focado lá na Netflix, a gente tá mais focado em tantas outras coisas. Que aí Deus tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, e você tá aqui, ó. Hã? Quê? Aí você vai dormir, aí Deus tem que falar com você por meio de sonho, porque Deus já falou com você o dia inteiro e você não percebeu. Eu vou te dar alguns exemplos aqui agora, tá? E são exemplos da minha vida. Eu não gosto de trazer exemplos da vida de outra pessoa, não. Eu gosto de trazer exemplos da minha vida. Certa vez, eu vou começar com esse exemplo, que eu acho que ele é muito legal. Eu tava lá em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, não sei de onde você tá vendo esse vídeo, acompanhando uma parente minha que tava doente. Ela precisava fazer uma cirurgia, né? Ela ficava no hospital, eu ficava na casa de apoio. Se você não sabe o que é uma casa de apoio, é uma casa que a prefeitura da cidade que você mora vai fornecer numa outra cidade para você ficar, quando você tem que acompanhar alguém, né, no hospital, alguém que tá doente. E aí eu fiquei nessa casa de apoio, gente, eu acho que eu fiquei de 3 a 4 dias, eu nem lembro mais. Só que num determinado dia, um fato importante. A casa de apoio, ela é um quarto, né, colaborativo. Você não fica sozinho num quarto, você não tá num hotel, você tá num quarto pela prefeitura. Então é um quarto que tem um banheiro e tem várias beliches. Então é um quarto feminino, tem a ala feminina, tem a ala masculina, não fica junto, não mistura, tá? E aí eu tava num quarto, foi bem legal, tinha até uma moça, gente, eu converso com essa moça até hoje, a gente fez uma amizade, sabe, muito grande. E a gente tava dividindo esse quarto. Só que em determinado momento, a água do nosso banheiro acabou. Só que quando a água do banheiro acabou, Deus ele começou a falar. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, na época eu não sabia, tá? Uma coisa dentro de mim falava o seguinte: toma banho no banheiro da frente. Porque é assim, gente, é uma casa de apoio que ela tem vários quartos femininos. Tem a ala feminina com vários quartos femininos. Tem a ala masculina com vários quartos masculinos. Então eu tava na ala feminina. E tinha um quarto de frente pro meu. E aí, o Espírito Santo falava, vai no banheiro da frente, toma banho. Vai no banheiro da frente e usa o banheiro. Vai no banheiro da frente. E eu, na minha cabeça, eu não falava, não faz sentido. Tá faltando água na casa de apoio inteira. Como que vai ter água no banheiro da frente? E aí, nisso, lá no fundo da casa de apoio, você saía da casa de apoio, você tinha que andar a casa de apoio inteirinha, porque é uma casa gigante. Lá na cozinha, lá no fundo, tinha um banheirinho pequeno. E aí a gente tava usando esse banheiro, eu e a menina do quarto, né? A gente tava usando esse banheiro. E sabe o que é engraçado? Que eu almocei, eu jantei com as outras pessoas, mas em nenhum momento eu cheguei pra falar bem assim, no banheiro de vocês tem água? Não, eu não cheguei. Sabe, na minha cabeça tava faltando água em todos os banheiros da casa de apoio. E sabe o que foi pior? Que teve um momento que eu vi um moço carregando um balde de água para entrar lá na ala masculina para dar descarga no banheiro, porque, ou seja, alguns quartos do masculino também tinha acabado a água. Só que pra mim tinha acabado a água da casa inteira, então pra mim não fazia sentido eu falar sobre aquilo com ninguém, porque acabou a água para todo mundo. E aí a gente tava usando esse banheiro lá do fundo, eu e a moça que estava dividindo o quarto comigo. Até que um belo dia não, né? No outro dia, a moça do quarto chegou pra mim e falou bem assim, sabia que o banheiro aqui da frente tem água? Eu falei, o quê? Aí ela, sim, tem água. E aí eu fiquei me sentindo assim, meu Deus. Porque desde o primeiro dia que tinha faltado água no nosso banheiro, que a gente tava indo lá pro fundo pra tomar banho, Deus já tinha falado, usa o banheiro aqui da frente. E aí a gente foi descobrir que não tava faltando água na casa de apoio inteira. Era só no nosso banheiro, no nosso quarto e em alguns quartos da ala masculina. Mas nos outros quartos, todos tinham água. O quarto da frente tinha água. Eu podia ter entrado no quarto, ter tomado banho, ter usado o banheiro. E aí eu fiquei assim, uau. Só que Deus, ele já tava falando. Usa o quarto da frente. Mas eu falava, Senhor, como assim se faltou água na casa de apoio inteira? E não faltou água na casa de apoio inteira, não. Era um problema que deu no encanamento, alguma coisa. Foi até quando a pessoa que eu tava acompanhando teve alta. E aí a gente voltou para nossa cidade, né? E eles tinham... Eu lembro que quando eu saí dessa casa de apoio, tinha um monte de gente nessa casa de apoio lá que mexe com essas coisas, cano, encanação, para consertar, porque foi um problema que deu, né? Ou seja, era... Porque era uma casa de apoio muito grande, né? Eu acho que ela foi adaptada, então as encanações eram diferentes de um quarto pro outro. E era só no meu quarto e alguns outros quartos do masculino que tava faltando água.
se eu tivesse ouvido Deus. Ou seja, se eu tivesse checado. Gente, eu não precisava. Tipo, eu só poderia ter checado. Eu poderia ter entrado lá no quarto. Poderia ter perguntado para alguma das moças. Eu podia ter checado. Tem coisas na vida que vai ser assim com você. E eu quero falar para você o seguinte. Checa. Apenas checa. Tá sentindo uma coisa assim. Toma banho no quarto da frente. Então, entra no quarto ali, toma banho, que lá vai ter água. Aí, se eu tivesse apenas checado, eu não tinha passado tanto perrengue. Sabe? Às vezes, o Espírito Santo de Deus, ele tá falando algo, só que você não se dá nem o trabalho de checar. E é por isso que eu digo, depois que isso aconteceu, quando fica martelando uma coisa na minha cabeça, eu vou lá e eu checo. Quer um outro exemplo? Só que esse exemplo aqui, eu chequei e deu certo. Tava frio na minha cidade, né? Sabe quando vai chegando o final de semana, você vai assim, não, final de semana, sábado, eu vou lavar meu cabelo. Eu acho que toda mulher tem disso, né? Não, lava o cabelo sábado ali, passa a semana com o cabelo limpo. Só que chegou no sábado e começou uma frente fria. Muito, muito frio. Quando foi no meio da semana, eu falei, eu preciso lavar o cabelo. Só que, gente, tava muito frio. E eu sou uma pessoa que, meu Deus, eu não sei lá, não aguento mais frio. Bate um vento frio, eu já fico toda... E aí eu lembro que eu tava ali com dor de cabeça. Sabe quando a temperatura muda? Porque onde eu moro é muito quente. Tipo, chega de 35, 40 graus, é muito quente. E aí do nada veio uma frente fria. E aí eu tava, sabe? Ali eu falo, nossa, preciso lavar o cabelo. Só que eu vou lavar o cabelo, eu vou ficar com o cabelo molhado, meu cabelo é cacheado, né? Tem que lavar, tem que finalizar, tem que esperar secar. Não dá pra ficar com o cabelo molhado no frio, sendo que você já tá se sentindo ali mal, com dor de cabeça e tal. E aí eu falei bem assim, meu Deus, o que eu faço? Eu queria escovar o meu cabelo. Só que aí nisso tinha uma escova rotatória lá em casa. Sabe aquelas escovas? Eu não tô com ela aqui, se eu tivesse eu ia mostrar. E desde que minha mãe comprou essa escova nunca esquentou, nunca dava pra escovar um cabelo, porque o meu cabelo ele é cacheado, mas eu consigo só escovar ele sem passar chapinha, deixar ele liso, ele fica legal, fica bonita. E aí eu falei, nossa, mas tem um secador, só que o secador, pra você ficar segurando o secador e passando a escova é tão ruim, é tão difícil, eu vou demorar tanto. E aí uma coisa falava bem assim, seca com a escova. Seca com a escova. E na minha cabeça eu ficava debatendo com isso, sabe? Com essa vozinha, com essa sensação. Sabe, vem aquele pensamento toda hora. Faz tal coisa. Seca com a escova, seca com a escova. É um pensamento que vem, sabe? É uma impressão no espírito. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou usar aquela escova se aquela escova não funciona? Como é que não funciona? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tomar banho, vou ficar com o cabelo molhado. Tomei banho. A hora que eu saí do banheiro, gente, tava tão frio, mas tava tão frio, a cabeça que já tava doendo antes, passou a doer mais. Eu falei, não, esquece, não vou ficar com o cabelo molhado, vou secar esse cabelo. E aí veio de novo, seca com a escova. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou secar com a escova se a escova não funciona? A minha mãe comprou a escova em uma outra cidade. Quando ela chegou, né, com essa escova e tal, ok, a gente olhou, mas a gente não testou. Quando a gente foi testar, a gente percebeu que a escova não esquentava, não funcionava. Só que a escova tinha sido testada na loja, então ficou meio que assim, tipo, o que aconteceu? E nisso a escova guardou, a escova passou mais de um ano guardada. E naquele momento, Deus, ele falando, seca com a escova. E aí eu falando, Deus, mas a escova não esquenta. Sabe, a escova, você fica passando ela no cabelo, ela nem seca o cabelo. Mas aí eu fui lá, eu abri o guarda-roupa, eu peguei a escova. A hora que eu pego a escova, eu pego ela de um jeito, tipo... Eu peguei, sabe quando você, sei lá, você vai lá e mete a mão e você pega assim? E aí, a hora que eu olhei, eu notei uma coisa na escova que eu nunca tinha notado. A escova, ela é bivolt manual. Ruth, o que isso quer dizer? Que ela é manual, você tem que mudar. E ela tava no 220. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui lá, peguei uma chavinha, virei, coloquei no 110, coloquei na tomada, a escova aqueceu, eu escovei o cabelo inteiro. E talvez você vai olhar e vai falar bem assim, nossa, Ruth, mas foi falta de atenção. Nossa, mais isso, nossa, mais aquilo. De fato foi. A escova passou um ano guardada.
Foi falta de atenção. A gente poderia ter procurado, poderia ter perguntado, poderia ter pesquisado, poderia ter voltado na loja. Na loja eu acho mais difícil ter voltado, porque é uma cidade vizinha, então, né? E a gente não vai nessa cidade com tanta frequência. Não é longe, mas a gente não vai com tanta frequência. Então, de fato, foi um descuido. Mas Deus, ele ficou o tempo todo martelando na minha cabeça. Usa a escova. E eu ficava assim, como é que eu vou usar a escova se a escova não funciona? E aí Deus falando, vai lá e usa a escova. E aí quando eu pego essa escova, a escova funciona. Depois que eu mudei o negocinho. Por que eu tô te contando essa história? Porque eu te contei a história do banheiro, que eu ignorei. Só que na escova eu fui lá e eu chequei. E faça isso também. Quando você sentir algo, uma impressão no espírito, checa. Sabe? Só checa. Porque às vezes é Deus. E aí talvez venha pessoas aqui para falar o seguinte: nossa, mas Deus falar de uma escova para você secar o cabelo? Pois é, esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que nada é grande demais para ele e um Deus que nada é pequeno demais para ele. E talvez o que Deus ele quer falar hoje para você é que ele quer ter esse nível de intimidade com você. Um nível de intimidade a ponto do Espírito Santo te incomodar o suficiente para você abrir o guarda-roupa, para você pegar a sua escova, escovar o seu cabelo e não ficar com a cabeça molhada no frio. Deus de detalhes, Deus de cuidado, Deus de amor. O Deus que, nossa, minha filha tá passando um perrengue, só que tem água no banheiro da frente. Vai no banheiro da frente. Tenho muitas situações. Esses tempos atrás a minha cachorrinha quebrou o maxilar. E aí eu tava muito preocupada se ela teria que fazer cirurgia ou não, porque ela já é uma cachorra que ela tem 8 anos de idade. E Deus, ele tava falando no meu coração, não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de cirurgia. Só que aí eu, com raio-x na mão dela, com o maxilar quebrado e não sei o que, não sei o que. E eu não acreditei. Até que o médico chegou e falou bem assim, olha, vamos testar o repouso? Aí eu falei, como assim? Ele, repouso. Você vai dar comida líquida pra ela vai repousar. E aí, depois a gente vê se o ossinho dela cicatrizou. E aí Deus, ele falando assim, viu, filha, que eu tinha falado? Viu, filha? Não precisou de cirurgia. E Deus, ele já tinha falado, sabe? E eu fiquei ali me preocupando à toa. Porque Deus, ele fala, Deus, ele quer cuidar de você. Deus, ele não quer que você se preocupe à toa. Só que muitas vezes a gente enche a nossa cabeça de ruídos. Às vezes a gente não se dá nem o trabalho de checar para ver se é realmente, né, Deus que tá falando ou se de repente foi uma emoção nossa. E todas as vezes que Deus fala e você ouve, você consegue ouvir Deus ainda mais. Porque a palavra de Deus, ela fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir sempre. Quando você começa a entender que às vezes aquela coisinha, vai no banheiro da frente, que lá tem água. É Deus, você vai começar a checar. Aí quando Deus ele fala de novo, usa a escova que ela vai funcionar. E aí você vai lá e testa e a escova funciona. Aí você começa a entender como é que Deus fala. Quando Deus fala não vai precisar de cirurgia e você se apegar naquela palavra e você vê que realmente não precisou, aí você vai saber que, uau, foi Deus que falou. Toda vez que você ouve a voz de Deus, você começa a ouvir mais ainda, tá? E faz aquilo que eu falei, né? Oração, jejum, palavra, isso vai te deixar sensível para ouvir mais a voz de Deus. Um detalhe, eu sei que o vídeo já tá longo, mas eu vou contar. Atraia a presença de Deus quando você não estiver conseguindo ouvir a voz dele. Eu nunca consegui ouvir a voz de Deus no meio da dor, da ansiedade, sabe? Porque a dor, a ansiedade, o medo, eles têm um ruído muito alto. Mas quando você estiver passando por um problema muito sério, muito grave, quando você estiver no meio de uma crise de ansiedade, atraia a presença de Deus. Coloca um louvor e começa a cantar, começa a adorar, começa a ler a Bíblia. E Deus ele vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento. E quando você mudar o foco, quando você conseguir sair daquela ansiedade, daquele desgaste que é muito grande,
você vai conseguir ouvir a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Às vezes o que a gente precisa é mudar o ambiente. Quando você estiver passando por uma situação assim, difícil, muda o teu ambiente. Coloca um louvor. Começa a adorar, começa a declarar, começa a adorar a Deus. Começa a falar sobre o teu ambiente. Traz palavras de vida para o teu ambiente. E você vai ver que vai mudar o ambiente, sabe? Vai mudar. Às vezes, quando a gente está num momento de dor, de sofrimento, a gente quer ficar quietinha, debaixo da coberta, assistindo uma série da Netflix para ver se passa. Só que não. O convite que eu quero te fazer hoje é que nesse momento difícil, coloca um louvor, pega teu celular, entra no YouTube, coloca um louvor. Começa a adorar a Deus, começa a declarar a Deus, começa a trazer a presença de Deus à existência. E você vai ver que o ambiente vai mudar. E quando o ambiente mudar, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai perceber a presença de Deus. Se você assistiu até aqui, se o vídeo fez sentido para você, clica no botão de curtir. Clica no botão de hypar se ele aparecer para você. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe você. E que você possa testar, a checar. Que você possa começar a buscar no teu dia a dia ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes, porque nada é grande demais para Deus, só que nada também é pequeno demais para Deus. Deus, Ele quer cuidar de você de uma maneira infinita. Deus, Ele quer cuidar de você quando você precisar de um banheiro para tomar um banho. Deus, Ele quer cuidar de você quando você precisar secar o cabelo porque tá frio e você não tá muito bem, já tá morrendo de dor de cabeça. Deus, Ele quer cuidar de você quando você estiver num momento de insegurança e medo, e aí você vai abrir o celular e Ele vai enviar uma mensagem bem grande escrito lá: não temas, eu estou com você. Deus, Ele quer cuidar de você nesse nível. Mas você tem que buscar esse nível de intimidade com Ele. Bom, eu espero que tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. E eu te vejo no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!